E aí pessoal, eu sou o Holly e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma visual novel. Sim, uma visual novel em um canal de terror. Até porque o vídeo é meu e eu falo sobre o que eu quiser. Mas não é qualquer visual novel, nós estamos falando de nada mais nada menos do que Doki Doki Literature Club. E quem já é fã deve saber do que se trata, mas se não, então esse vídeo é pra você. Mas antes de tudo, considere se inscrever no canal porque tem vídeo novo quase todos os dias. Então, sem mais delongas, aproveitem o vídeo. Esse jogo aí, ele foi lançado mais ou menos em setembro de 2017 e foi desenvolvido e publicado pela Team Salvato, que era um pequeno estúdio liberado por Dan Salvato. O jogo chegou inicialmente ao itch.io e pouco tempo depois foi lançado na Steam, e até para celulares por um tempo, mas acabou sendo removido por alguns de seus temas. E dependendo das suas escolhas, o jogo pode seguir uma rota diferente, quase como em Undertale. O jogo começa com o protagonista dando de cara com um rosto familiar. Essa é a Sayori, uma amiga de infância do personagem principal. Guardem esse nome porque será importante. Mais tarde, ela convida ele para um clube, sim, um clube de literatura, e ele só acaba aceitando por conta de um cupcake. Nesse momento, é também revelado que a Sayori é a vice-presidente do clube, que, por sinal, só tem 4 pessoas. Depois disso, nós somos levados a conhecer os outros membros do grupo, respectivamente Yuri, Natsuki e também Mônica, que é a presidente do clube e já estudou com o protagonista no passado. E vai se acostumando porque esse jogo é literalmente só texto. E depois de um diálogo de 50 anos e todo mundo ter se apresentado, a Mônica fala para eles escreverem um poema hoje à noite, para apresentar no dia seguinte. Depois que a reunião acaba, voltamos para casa e temos de cumprir o minigame de escrever um poema. Nele você escolhe as palavras e cada uma delas agrada a uma personagem específica. Isso influencia no final, que você vai receber, e eu pessoalmente prefiro fazer a rota da Sayori, mas você pode zerar e fazer quantos finais quiser. No dia seguinte, podemos mostrar o poema para cada uma das personagens, e mesmo que o poema seja capaz de agradar a uma, talvez as outras não gostem tanto dele por conta do estilo de escrita. Depois disso, a Yuri e a Natsuki acabam tendo uma discussão, porque elas não gostaram tanto do poema uma da outra, e a Sayori acaba tendo que separar a briga. Logo no dia seguinte, somos avisados de um festival que vai ter na escola, e vamos com a Sayori buscar alguns giz de cera para pintar algumas coisas. Só que ela acaba batendo a cabeça. Nisso, o protagonista dá uma garrafa de suco para ela botar em cima do calo, mas ela acaba bebendo, e na hora que ela vai se levantar, ela bate a cabeça de novo. Depois disso, e também depois da leitura dos poemas, temos que escolher com quem vamos para casa para poder arrumar as coisas do festival. E mesmo que você insista em escolher a Sayori, a Mônica fala que é melhor não e que você tem que pensar no clube como um todo. Eu acredito que a maioria das pessoas escolhe a Natsuki, então assim será. No outro dia, a Sayori tinha ido embora mais cedo sem explicar o porquê, então o protagonista decide passar na casa dela para bater um papo. Eles conversam um pouco e ele pergunta por que ela tá agindo tão estranho, então ela acaba explicando para ele. A Sayori diz que tem lidado com depressão a vida inteira e que ela se sente um peso morto quando os outros são obrigados a se preocupar com ela, e por isso até hoje ela não contou isso pra ninguém. Sayori não quer que as pessoas se preocupem com ela e ela diz que é doloroso quando fazem isso. Ela satiriza a situação, mas no final ela chega à conclusão de que ela estava sendo egoísta esse tempo todo. Enfim, depois de um abraço e uma longa conversa, o protagonista diz que ele vai ajudar a Sayori com o que for preciso e que não tem por que ela se sentir assim. Afinal, ele se importa muito com ela. Depois disso, ele encontra Natsuki na porta dele e eles decidem fazer logo os cupcakes pro festival. E depois que os bolinhos estão prontos, a Sayori aparece de novo e decide falar com o protagonista mais uma vez. Ela confessa que começou a gostar muito dele ultimamente, mas que percebeu que ele está se aproximando muito da Natsuki, e isso meio que partiu o coração dela. Depois disso, recebemos essas duas opções, mas eu vou ser breve em dizer que nenhuma das duas realmente muda o final. Depois disso, ela é um pouco ambígua ao dizer o que ela está se sentindo sobre isso, e o personagem principal fica incerto sobre o que ela está dizendo é verdade ou não. No dia seguinte, a Sayori ainda não apareceu, e só tá a Mônica lá arrumando alguns panfletos pro festival. Ela diz que ficou sabendo sobre a conversa que ele teve com a Sayori, e que, na verdade, ela deve saber muito mais do que ele imagina. Depois disso, achamos um poema da Sayori na mesa.
Depois de um certo frio na barriga de tudo que acabou de acontecer, por que não passar na casa da Sayori? O minigame do poema decide qual final você vai conseguir. Eu normalmente decido fazer a rota da... Logo após o protagonista decidir falar com a Natsuki. Natsuki nos mostra um poema. Não sei mais como dizer isso, mas tem algo que tem me preocupado. Yuri tem agido de forma estranha ultimamente. Você só está aqui há alguns dias, então pode não saber o que estou querendo dizer. Mas ela normalmente não é assim. Ela sempre foi quieta e educada e coisas assim. Tudo bem, isso é realmente embaraçoso, mas eu estou forçando a engolir o orgulho. A verdade é que estou realmente preocupada com ela. Eu sempre quis tentar ser a melhor amiga da Yuri, e realmente me dói ver isso acontecer. Eu sei que vou me odiar mais tarde por admitir isso, mas no momento eu não me importo. Então, por favor, veja se você consegue fazer algo para ajudar. Não quero nada de ruim aconteça com ela. Eu farei cupcakes pra você se você precisar. Então, por favor, tente fazer algo. Quanto a Mônica, eu não sei porquê, mas ela tem agido bem evasiva quanto a isso. É como se ela simplesmente quisesse ignorar essa situação. Então, eu estou brava com ela agora. E é por isso que eu estou falando sobre isso com você. Não deixe ela saber que eu escrevi isso. Basta fingir que eu te dei um poema muito bom, tudo bem? Estou contando com você. Obrigado por ler. E agora podemos mostrar o nosso poema pra Yuri. Na verdade, ela gostou. Eu diria até demais. Por algum motivo ela também quer muito que leamos o dela, então... Chega o dia do festival e, mesmo depois do que acabou de acontecer com a Yuri, a Mônica parece não se importar muito. Enfim, depois disso ela acaba fazendo uma coisa que... E assim termina a história desse jogo maldito. E eu espero que tenha gostado do vídeo. E se não gostou, o problema é seu porque demorou 3 horas para fazer ele. Então lembra de deixar o like, se inscrever e mandar esse vídeo para algum amigo que gostaria de ouvir essa história também.